A quinta-feira mais elegante do seu televisor já começou e com ela novas e inteligentes perspectivas para você cuidar do seu bolso e assim do seu futuro e da sua família também. Tudo está em jogo quando a nossa pátria amada não gera segurança e estabilidade para seus cidadãos. Veja só o setor de serviço. Melhorou, mas o desemprego bateu recorde em 2015. Com isso, os bancos prevêem mais calote, natural, inclusive no que deveria ser básico, como planos de saúde. Mas quem que consegue pagar? Os custos das operadoras cresceram, pasmem, 15,4% em um ano. E para piorar, os analistas não veem boas perspectivas quanto ao crescimento e a melhora da inflação. Além disso, o Brasil caiu para o 8º lugar no ranking de venda de veículos e a crise fechou mais de 600 lojas no Rio de Janeiro em apenas 6 meses. E os impostos pagos, você sabe, né? Superam R$1 trilhão. Sabe quanto é isso? E quem sofre com isso? Aqui, nosso bolso, nossas economias e nosso dinheirinho suado de cada dia. E ainda assim, seguimos pagando a conta. Hoje nós vamos falar sobre a economia que amarga cada vez mais o sabor da estabilidade e da nossa tranquilidade financeira. Está no ar o quadro que vai solucionar os problemas num verdadeiro debate para o Brasil. Vamos contabilizar erros e soluções em cravados 20 minutos. E para isso, nós contamos com a presença de 2 jornalistas extremamente competentes e aqui da casa. Eles vão dividir seus conhecimentos e argumentar com propriedade o que está acontecendo. O primeiro é o apresentador do melhor telejornal do Brasil, que é o Jornal da Gazeta. E a segunda é jornalista, comentarista econômica da TV Gazeta. Ambos vêm acompanhados do consultor econômico, que é professor, doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, economista e um músico impecável, que está conosco, que é o... Bom, primeiro, Rodolfo Gamberini. Obrigado mais uma vez, Rodolfo, pela sua presença. Minha xará, que eu chamo de xará, Denise Campos de Toledo, aqui está. E o economista e grande músico, Antônio Corrêa de Lacerda. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado, meus amores. Eu falo do negócio da Denise é minha xará, porque seria meu nome se eu fosse mulher. Então, que assim disse minha mãe. Mas nós vamos começar o nosso encontro, que vai durar 20 minutos a partir de agora. E a minha questão será, primeiramente, endereçada a você, Antônio, porque o Banco Central anunciou que vai tomar medidas para alcançar a inflação de 4,5% no ano que vem, em 2017. 2017. Tá. O mercado acredita não exatamente nisso. Ou seja, isso vai ser possível só após o governo Dilma. Qual é a sua sugestão para melhorar esse quadro? Eu vejo, Rony, que nós temos uma grande distorção na economia brasileira, que é a elevadíssima taxa de juros. O Brasil é de longe, já era antes dessa elevação que ocorreu esse ano, a maior taxa de juros do mundo. Do mundo, né? Claro. Então, isso trava a economia, porque isso, primeiro, faz crescer muito o dispêndio do próprio governo para financiar a sua dívida. Claro. Segundo, trava o mercado de crédito, porque os bancos acabam pegando todos os seus recursos e a maior parte deles transferindo para a compra de títulos públicos. Torna o crédito o financiamento muito caro, né? E isso inviabiliza a atividade econômica. Em contrapartida, a indústria? Em contrapartida, nós tivemos por 10 anos um câmbio, um real, artificialmente valorizado, né? Então nós suprimos o mercado doméstico com um aumento muito grande de importações, que não foi saudável, né? Tanto é que estamos hoje pagando a conta. Essa correção que nós estamos tendo na taxa de câmbio é muito o represamento do passado, né? Assim como a inflação que nós vivemos hoje é muito de preços administrados. O que são preços administrados? Energia, transporte público, combustíveis, cujos reajustes foram adiados no ano passado. Era um ano de eleição, o governo não queria se desgastar, deixou tudo para esse ano. Aí a inflação vem a quase 10%, diminuíram, né? Então nós estamos vivendo uma inflação tópica esse ano de 10%,
vai ser muito difícil chegar à meta em 2017, 4,5%, mas de qualquer forma a inflação a partir do ano que vem deve começar a cair. Lacerda, essa taxa de juros altíssima no Brasil deprime a atividade econômica. Deprimindo a atividade econômica, diminui a arrecadação do governo, que precisa arrecadar mais. Elevar a taxa de juros no Brasil não é um tiro no pé? É um tiro no pé. É um tiro no pé porque você vê, esse ano, o custo de financiamento da dívida pública será de 550 bilhões de reais, 9% do PIB. O ajuste fiscal, se ele ocorrer, porque por enquanto não há ajuste. Muito ao contrário. Muito pelo contrário, porque a arrecadação cai, né? E, além disso, está uma dificuldade enorme de se aprovar algumas medidas no Congresso. Então, você tem um desbalanceamento muito grande, né? Você está gastando mais com o pagamento de juros, a economia travada, portanto, a arrecadação cai bastante, né? E na verdade, o desajuste. Né? Mas não, por favor, Denise. Mas não aumentar os juros, eu acho que geraria uma expectativa do mercado financeiro muito ruim, porque o Banco Central já foi acusado no passado, quando ele derrubou a taxa básica, a faixa dos 7%, e naquela época ele seguia uma linha do governo. O governo queria estimular o consumo no momento que a inflação já estava alta. Então, naquele momento, o Banco Central agiu de uma forma meio irresponsável. Sim. Ele acabou induzindo uma situação ainda de mais descontrole de preços. Então, hoje eu acho que ele tenta passar um pouco o recado do mercado financeiro de que ele é mais responsável. Claro que tem essas consequências todas sobre a atividade, sobre as contas públicas, mas baixar não traria problemas desse lado? Veja, quando a gente fala em baixar a taxa de juros, isso obviamente, como você bem destacou, só se respalda com um quadro favorável para isso. Não adianta chegar lá por decreto e baixar a taxa de juros. Que foi o que eles fizeram, quase. Foi uma tentativa de reduzir sem mudar a estrutura da dívida pública, sem mudar essa correção automática que há, por exemplo, na área de serviços, os planos de saúde, como você bem mencionou. Então, na verdade, nós temos um sistema distorcido no Brasil, né? Agora, eu acho que é um exagero, né? Se você pegar a melhor projeção de inflação para o ano que vem, está apontando algo como 7%. A taxa de juros de 14%, isso é um juro real, que é a diferença da taxa nominal menos a inflação, de 6%, 7%. Mas a inflação este ano chega a 10%. Esse ano chega a 10%. O juro real caiu muito. Caiu muito, mas ainda é o mais alto do mundo, né? E não há país do mundo que tem a taxa de juros brasileira. Nem países que estão em uma situação fiscal muito pior do que a nossa. Mas o Brasil está sendo mais cobrado por isso. Acho que porque ele piorou muito rápido, o mercado internacional e o mercado local estão cobrando juros muito mais altos do Brasil. O Brasil está pagando juros além da taxa básica, já por perda de credibilidade, né? Talvez passasse pelo ajuste fiscal sério. O governo tem condição de derrubar a inflação. Eu acho assim, nem sempre o que é melhor para o mercado é melhor para o país. Quando se fala mercado, se fala em mercado financeiro. Exatamente, isso é muito importante. Aliás, nós deveríamos ser apresentados ao senhor mercado. Porque dizem que o mercado... Não estás falando da indústria, não estás falando do trabalhador, não estás falando da educação, estás falando de banco. De banco. É isso. Então é o seguinte, não há por que você se contrapor ao mercado financeiro. Mas também, nem sempre o que é melhor para o mercado financeiro é melhor para o país. Então, todos nós precisamos viver. Todos nós que produzimos, que temos outras atividades. O quadro atual revela uma distorção de que hoje só o sistema financeiro ganha. E é normal que ele ganhe, eu acho positivo. Mas nós temos que permitir que os outros setores também vivam. Um país com uma indústria, no estado em que está a indústria brasileira, sucateada, caindo a produção, caindo em todos os setores, um desastre na indústria brasileira, tem saída? Pode sair de alguma crise com uma indústria desse jeito? Tem saída. O Brasil é um dos Argentina não teve. A Argentina não. A Argentina errou muito, né, na sua política macroeconômica, na sua condição, e não tem o peso que tem o Brasil, né? Sim. O Brasil, a Argentina, por exemplo, nos anos 50 foi a quinta economia do mundo e veio regredindo. O Brasil perde alguns pontos, claro, mas ainda está lá entre as 10 maiores economias. Então, um dos poucos países do mundo que pode ser muito bem no agronegócio, pode ser bom na mineração, pode ser bom na indústria e nos serviços. Poucos países no mundo tem esse poder que o Brasil tem. Esse conjunto de possibilidades. Então, o que tem que fazer para a indústria é o seguinte. Primeiro, corrigir a taxa de câmbio, que de certa forma está sendo feito. De uma forma atabalhoada, mas está sendo feito. Eu vou falar sobre isso agora. E reduzir a taxa de juros.
Não é possível, senão no curto prazo. Mas tem a questão tributária também. O governo, com as medidas de ajuste fiscal, ele acabou encarecendo os custos de produção, porque veio tarifaço, energia pesa muito para o setor industrial, sem dúvida. Outras despesas subiram, o frete está mais caro, combustíveis, e você teve até mudanças que pegaram direto os exportadores, como é o caso do Reintegra, que era a devolução de impostos. Então o governo, na ânsia de arrecadar mais para tentar fazer o ajuste fiscal, ele acabou onerando mais o setor exportador. Então o Brasil exporta impostos também, isso mexe com competitividade. Sim, por isso que o dólar não produz tanto resultado assim, né? Primeiro porque no automático, né? Sim, isso no mercado financeiro, o cara aperta um botão e muda de posição. No setor produtivo, você precisa tomar a decisão de investir, precisa recuperar o mercado que você perdeu, demora mais. Quem é que investe um tostão na indústria se pode ganhar 14,5% no banco? Essa é a grande pergunta, eu ia fazer isso. Quem é o maluco que vai pôr dinheiro na produção se no mercado financeiro ele pode continuar assistindo o programa do Rony Fon sem trabalhar e ganhando dinheiro? Correto. Então é um elogio ao ócio. Né? Se você não fizer nada, você é premiado. E se você empreender alguma coisa, se além dos impostos, a burocracia infernal, qualquer microempresa que você for abrir... Mas no lugar onde se privilegia a incompetência, você pode esperar o quê? E agora, começou a baixar um pouquinho o dólar. Eu sei que foram injetados 500 bilhões de dólares, né, milhões de dólares, pelo Banco Central. Eu acho que isso é um dos fatores que melhorou um pouquinho. Porque essa oferta de leilão de linha nem sempre funciona como a gente imagina. Exato. Né? Eu acho até que às vezes pode piorar. Essa funcionou mais pelo recado que passou, né? A desvalorização do dólar frente a outras divisas, vamos dizer, de países emergentes no exterior, você acha que pode melhorar ainda esse quadro? Olha, essa é a grande questão que a gente vai enfrentar, né, em termos internacionais. Que o Brasil enfrenta hoje o desafio de uma China que durante 30 anos cresceu 10%, 11%, e hoje cresce 6%, 7%. Poxa, 6%, 7% ainda é muito. Maravilha. Que maravilha. Só que era uma locomotiva que andava a 110 km por hora, de repente reduziu para 60, 70. Então isso fez reduzir fortemente os preços dos produtos exportáveis para o Brasil. Minério de ferro, petróleo bruto, soja. Commodities de uma forma geral. De uma forma geral. Então isso foi o primeiro baque que nós sofremos. O segundo baque é a Operação Lava Jato, que pegou em cheio Petrobras, as empreiteiras. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que combater a corrupção. Sim, temos que combater. O que nos pode é travar o mercado. Né? Correto. Porque o PIB vai cair 3% esse ano, mas o investimento produtivo em infraestrutura vai cair 15%. Né? Então, quer dizer, teve muita influência da parada das empreiteiras, da Petrobras, a desativação de vários projetos. Agora, Rony, em relação ao dólar, eu acho meio complicado essas intervenções pontuais do Banco Central, porque ele quebra a expectativa do exportador. Então, a pessoa que está naquele embalo, estava contando, por exemplo, com o dólar R$4, ele começava a fazer os planos, formatar preços, estratégias, contando com o dólar R$4. Aí, de repente, vem o Banco Central e passa um recado não muito claro. Então, a gente não sabe se o Banco Central quer o dólar mais baixo para ajudar a segurar a inflação ou se ele vai deixar o dólar subir para aumentar a competitividade. Então, é a situação que a gente ficou, que mexe de um lado e estraga do outro. Exatamente. Né? Então, tão importante quanto corrigir na taxa de câmbio, no caso para cima, é manter um cenário que estável, já estava pesando na inflação, né? Rodolfo, você com a tua experiência de jornalista, de editor de jornal, em todo o seu tempo de carreira, você por algum acaso já viu o Brasil enfrentar uma crise como essa? Que o brasileiro também está super ligado nos números hoje, é ou não é? Já tivemos outras crises. Dessa magnitude? Semelhantes, né? Crises semelhantes. Tivemos a crise de 88, que foi a crise brava. Tivemos uma crise lá em 99. Tivemos crises que foram tão profundas e tão importantes como essa. Mas da economia, né, Gamberini? A gente pode comparar, né, essas crises. Pode, por exemplo... Mas juntando 90... política, não, né? Esse que eu acho que é o complicado. A política vai se resolver em pouquíssimo tempo, na minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que eles vão enrolar. Eu acho que eles vão enrolar porque tem muito jogo de interesse. A nossa crise não é só econômica. Não é só econômica. A política está complicando muito essa situação. Então, essa combinação é muito perversa, porque você imagina, houve, na verdade, o redirecionamento de política econômica que a gente esperava que a presidente Dilma fizesse. Muita gente que votou na oposição esperava uma política mais responsável, de ajuste fiscal. Houve uma
uma tentativa, mas ela esbarrou no confronto com o Congresso. Exatamente. Quer dizer, eu fico preocupado porque, na verdade, esse mercado é muito mercurial, o mercado econômico. Ele é temperamental, é uma bipolar. Coisa... É bipolar. Isso acho que talvez tenha sido a definição mais correta. E ele é psicológico. E sempre tem um... Você vê, ele é tão nervoso que qualquer boato já muda a situação de uma forma para outra. É claro que, a permanecer essa situação política, a coisa vai continuar complicada. Desaparecendo, pode não melhorar nada na economia, mas psicologicamente vai melhorar para todo mundo. Vamos achar, tem uma agora situação sim, definida. Agora sim. Eu fico pensando nisso, né? E eu vejo que, por exemplo, muita gente acha o seguinte, né? Não, vamos resolver o impeachment, que a crise passa. Não, na verdade é o seguinte, isso pode gerar até mais instabilidade. O que nós temos que fazer é buscar uma saída dentro da democracia, dentro da Constituição e principalmente sinalizar claramente quais são os objetivos de médio e longo prazo e separar um pouco o que é o quadro conjuntural daquele que é estrutural. É muito curioso, Rony e Gamberini e Denise, que eu, por força da minha atividade, converso muito com investidores estrangeiros. O Brasil... há 10, 15 anos que ele se mantém lá entre os 5 que mais recebem investimentos externos. O que contrapõe um pouco tudo que nós falamos aqui, né? E a grande questão é o seguinte, o que eles estão vendo que nós não estamos vendo, né? E eu conversava com um investidor muito experiente, ele diz o seguinte, olha, o Brasil tem os seus problemas, mas eu conheço outros países no âmbito dos BRICS, portanto aí não precisava nem falar mais quais são os países, claro, que têm problemas equivalentes ou até maiores, mas que não os enfrenta. Por quê? A imprensa não é livre, porque os poderes não são independentes e vocês enfrentam o seu problema no âmbito das instituições. Então é muito curioso que alguém de fora tenha colocado essa questão. Quer dizer, vivemos uma crise, ela é significativa, mas o Brasil é um mercado potencial enorme, claro, é preciso fazer agora a transição desse momento perverso que nós estamos vivendo para um momento mais glorioso, que eu tenho certeza que o Brasil tem todas as condições, e não porque isso virá automaticamente, porque a crise nos obriga a dar saltos. Sem dúvida alguma, né? Mas a perspectiva para o ano que vem, né, Denise, não tem nada a ver de ainda é bem bom, ruim, né? Ainda é bem ruim, mais amena a crise, mas com números muito ruins. O professor Lacerda há pouco colocava a questão de inflação, a gente deve ter alguma coisa perto do teto da meta, que não é nada para comemorar. A recessão vai continuar, o mercado já falou alguma coisa em torno de 1,2% de recessão. A gente deve ter o dólar mais alto, que pode reforçar um pouquinho a inflação. E tem a questão de baixo nível de investimentos. Eu acho que enquanto não definir o quadro político, o empresário não se sente animado a investir. E o governo está muito focado no ajuste fiscal, mal feito. Esse ajuste fiscal ainda pode custar caro para a gente, que eles vão tentar aumentar a carga tributária. Não é? Isso pode resultar em um saldo positivo das contas, mas a gente vai pagar a conta disso. Claro. Né? Então, a perspectiva é essa, mas eu acho que tem que ter uma arrumação do lado político para você ter o mínimo de estratégia para você sair dessa crise. Sem dúvida. É uma coisa cansativa a gente falar de mercado financeiro. Eu já ouvi vários desabafos aí de pessoas do mercado financeiro que trabalham lá no dia a dia, que ajudam a formar essa oscilação toda de mercado. O cansaço que eles estão. Eu percebo isso pelo lucro dos bancos. É um cansaço. Mas eu estou falando mais de varejo, dos analistas de mercado que tem que lidar com isso. Eu acho que a gente até pode fazer uma lista aí para ajudar. Mas o cansaço eu acho que é meio geral, sabe? Esse noticiário muito ruim. Sem dúvida. Não, o que é interessante, por exemplo, a Volkswagen acabou de anunciar que vai manter o investimento de 12 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Quem conhece o Brasil, como é o potencial, disse, né? É potencial. Não está fugindo. Ele não está olhando 2015, 2016. Ele está olhando 2020, 2025. O petróleo que onde dizem... a perspectiva o petróleo do pré-sal... Imagina o petróleo do pré-sal que tem uns malucos que dizem que é inviável, que é muito caro. Por que a Exxon, a BP, as empresas querem esse petróleo? Porque eles são idiotas? Será que é por isso? Eles são tontos? Eles querem perder dinheiro no Brasil? Por que eles querem desregulamentar o petróleo? A exploração do petróleo, porque eles são loucos, eles gostam de perder dinheiro aqui no Brasil? Não, não é, porque é lucrativo. Então, quem conhece o Brasil e estuda seriamente o país, sabe que essa crise vai passar e o país vai continuar sendo uma economia muito bem colocada no ranking das 10 maiores do mundo. Não sabem? Bom, isso, perfeitamente. Estamos chegando lá
2 minutos. Então, estão chegando lá. Então, eu tinha muita coisa a perguntar, mas vou perguntar o que é mais importante para quem está nos ouvindo agora. Eu quero ouvir primeiro você, Rodolfo, depois a Denise e, por último, Lacerda. Nesses tempos, né, que nós estamos mergulhados numa mega crise, dentro de um lamaçal aí, o que a gente vai fazer no final do ano com o nosso rico dinheirinho? Qual é a sua ideia? O que o telespectador deveria fazer com o seu rico dinheirinho? Eu acho que agora, dado o quadro atual, ficar quietinho, tentar segurar o seu consumo, porque não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Claro. E pensa nos 14% ao ano, não? Eu acho que essa é uma defesa que nós temos nesse momento. Sim. Eu acho que você perguntou de crise. Eu lembro de uma época, nos anos 80, ali, antes do Plano Real, em que a gente ia ao banco 2 vezes por dia, por causa do overnight. Você lembra disso? Lembro, você não ia? Ia, você não ia, Lacerda? Isso, ia mesmo. Então é uma defesa que a gente tinha e hoje a única... Agora... Alguém mais jovem falou assim, não, não tinha internet? Não tinha internet. Não tinha internet. A gente tinha que ir ao banco 2 vezes por dia. Existiu vida antes da internet. É verdade. Newton falou comigo, é 1 minuto para cada um, você então, Denise. Olha, em relação ao dinheiro, eu acho que primeiro quem tem dívida, a gente está cuidando de quem tem dinheiro sobrando, mas tem muita gente endividada ou dívida atrasada. É tentar aproveitar e talvez 13º para quitar uma parte do que está mais no sufoco, cartão de crédito, que nós já falamos aqui. Se estiver sobrando, é tentar aproveitar esse juro alto que o professor Lacerda estava criticando, porque tem boas oportunidades, títulos do Tesouro, o governo está pagando caro demais para rolar a dívida dele, para captar mais recursos. Então, é pesquisar, tentar aumentar a rentabilidade para quem tem dinheiro sobrando, gastar com responsabilidade. Não estou falando para ninguém deixar o Papai Noel de lado, não. Tem presentinho que você tem que comprar mesmo, mas planejando e se preparando, porque o começo de 2016 não vai ser fácil. Eu sei que não. Felizmente é isso. 1 minuto. Ótimo. 1 minuto dá para falar muita coisa. A Denise lembrou um ponto fundamental. O juro, esse juro que a gente está falando aqui, que é altíssimo, é fichinha perto do juro cobrado no cartão de crédito. Chega a 460% ao ano. É difícil até para os estrangeiros entenderem isso. Cheque especial, caríssimo. Então, a pessoa que está endividada no cartão de crédito rotativo, no cheque especial, tem que ir lá no banco, tentar obter um empréstimo consignado, se não conseguiu o consignado, fazer um empréstimo pessoal, que é juro alto, mas é menor do que esse, e renegociar sua dívida, evitar ficar nesse lamaçal, que é uma cobrança muito elevada. E, claro, o único lado positivo de se ter juro tão alto é realmente o que for possível aplicar, né, para aproveitar esse processo. Agora, não deixar de viver a sua vida, porque não é a primeira crise, nem será a última. Agora, é o seguinte, se todos nós ficarmos na defensiva, a crise vai ser maior. Então, nós, com responsabilidade, vamos seguir a nossa vida. 20 minutos. Exatamente 20 minutos. Eu quero agradecer muito a você, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo Gamberini, nosso companheiro aqui da Gazeta, um craque, apresentador do Telejornal da Gazeta, da economista Denise Campos de Toledo, minha querida amiga e também comentarista econômica aqui da nossa casa, e o consultor econômico, que é doutor em economia, tão bonito isso, doutor em economia, pelo Instituto de Economia da Unicamp, mestre em economia política e economista, o Antônio Corrêa de Lacerda. Obrigado a todos e quinta-feira vai ter um outro 20 minutos. Não sei se vocês virão, mas eu gostaria que viessem. Bom, Rodolfo já é a segunda vez.